Ouviam-se passos solenes, cortando o silêncio noturno no caminho até a casa de Áries. Cada batida sobre as pedras molhadas soava como o tambor de um funeral. Não de um homem, mas de uma era. Carregando nos ombros o peso de todos os que confiaram cegamente nos deuses, Tatsumi, ou melhor, o sacerdote da oração diabólica, subia as escadarias como um condenado. A lembrança da última vez que estivera no santuário o assombrava. Aquele dia marcante em que viu os cavaleiros de bronze ascenderem por aquelas mesmas escadarias, acreditando carregar a esperança nos punhos, enquanto o sol brilhava intensamente. Porém, nessa noite fria e solitária, não havia luz que o guiasse. O relógio zodiacal, símbolo da urgência, permanecia apagado, como se até o tempo tivesse desviado o olhar. Tatsumi parou. Do alto, contemplou o que chamavam de sagrado e sentiu raiva. Não dos meteoros do lendário cavaleiro, nem da imprudência de seus seguidores. Sentiu raiva daquelas pedras, daquelas paredes que ainda sussurravam os ecos de ciclos intermináveis de batalha, que transformam inocentes em sanguinários, e pensou: se eu pudesse empunhar minha espada e cortar o instante em que os deuses envolveram os homens em seus conflitos, se eu pudesse esmagar, átomo por átomo, daquele momento da história, será que eu poderia, agora mesmo, simplesmente dar meia volta? O dever o acompanhou quando cruzou o umbral da casa de Áries. Uma aura fúnebre o abraçou de forma trêmula. Aquilo não era uma casa, era um túmulo cósmico. Ali, envolta na penumbra, ela estava sentada no chão e não parecia se importar. Isso mesmo, ela não parecia se importar com a imponência que normalmente se espera de um cavaleiro de ouro. Sua armadura reluzia, intacta e bela, mas sua máscara, cobrindo todo o rosto, como ordena o voto sagrado das Amazonas, estava trincada, desgastada pelo tempo, como se o próprio tempo houvesse tentado quebrá-la. Mas ela resistiu. Não havia rosto, nem humanidade, apenas o espírito da guerra. Ela era o próprio espírito de Áries. O sacerdote quebrou o silêncio, com a voz carregada de uma ironia contida. Creio que seja costume dos cavaleiros revelarem seus nomes diante de um inimigo, mas as Amazonas talvez prefiram que seu nome morra com elas. A resposta não veio em palavras, apenas o som de uma corrente grossa e pesada arrastando-se pelas pedras, puxada por ela. Das sombras profundas, despertou uma criatura descomunal. A corrente se estendia até sua garganta, onde terminava em uma coleira cravada como símbolo de dominação. A figura permanecia sentada em um trono oculto pela escuridão. Era uma das entidades soberanas do círculo das 6 existências. Os caminhos do Samsara, o ciclo eterno de nascimento, morte e renascimento. Seu corpo era adornado como o de um imperador antigo, mas sua presença corrompia o próprio ar. Mas não se engane, aquilo não era um cosmo maligno, nem mesmo era um cosmo. Lentamente o demônio moveu a cabeça, aspirou o aroma do visitante e aspirou de novo, como quem saboreia a tensão que antecede o abate. Tatsumi estreitou os olhos. Sua mão não tocava a espada embainhada, mas já havia um movimento sutil e silencioso, pronto para empunhá-la. Então ele murmurou com reprovação: isso é assustador de muitas formas. Uma entidade assim jamais deveria pisar neste mundo. A Amazona tomou uma vela, e com um único gesto, todos os candelabros se acenderam em sequência. A luz revelou o trono, forjado com escamas danificadas de marinas, restos das sapures dos espectros e fragmentos das glórias celestes dos guerreiros de Zeus, como se todos que ousaram cruzar seu caminho tivessem sido dilacerados para que se entrelaçassem em uma única estrutura.
símbolo absoluto da autoridade da Amazona de Áries. Então, duas vozes opostas ecoaram em perfeita sincronia, uma doce como uma prece, a outra grave e distorcida como o som do abismo, entrelaçadas como cordas que vibram no mesmo instrumento cósmico: tempestade solar. De imediato, uma fenda se abriu no vazio. Dela emergiram explosões solares, violentas e implacáveis, cuspidos do coração de uma estrela agonizante. As labaredas de plasma avançaram, devorando tudo à frente com o brilho impiedoso de algo que arde a poucos metros do sol. O sacerdote fincou os pés no chão, em posição de resistência. Trincou os dentes, seu cosmo emergiu, enfrentando a tempestade escaldante. Mas, ainda assim, a destruição o sobrepujava. Sem escolha, sua mão agarrou com firmeza o punho da espada pesada. Uma luz feroz irrompeu. O peso dos sacrifícios que Tatsumi acumulou ao longo da vida estava estrategicamente concentrado naquela lâmina. A luz que vazou de dentro da casa de Ares pôde ser vista ao longe como um breve e violento flash. E então, a fenda solar se fechou. O calor se dissipou. A Amazona permanecia como uma pedra ali esculpida, mas algo na defesa do visitante despertou nela uma chama silenciosa de predatoridade que, embora ocultada pela máscara, era impossível de ignorar. Em contraste, o demônio reclinava-se em seu trono, sem que nenhum traço de espanto ou urgência manchasse seu semblante. Apenas a quietude de quem sabe que tudo, cedo ou tarde, retorna ao pó. Tatsumi baixou lentamente a espada, o metal ainda irradiando um calor residual. O vapor que subia de sua armadura, marcada pelo embate, desenhava fantasmas no ar, ecos do que resistiu ao calor da tempestade solar. Mesmo assim, embainhou a lâmina com serenidade, um gesto de autocontrole, símbolo de sua aversão às lutas que não escolheu travar. Inspirou fundo e então ergueu a voz com respeito sombrio. Você é um elogio à classe dos Cavaleiros de Ouro, mas o que acabo de testemunhar não tem relação alguma com o sétimo sentido. Seus olhos se voltaram para o grande demônio. A criatura esboçou um sorriso macabro. E então Tatsumi voltou-se à Amazona e questionou: como um poder tão profano foi permitido aqui? Daquela aliança pactual não houve resposta. Tatsumi suspirou amargo. Que pergunta inútil. No santuário, o que importa é o poder, não é? Ninguém pergunta de onde ele vem, se das alturas celestes ou das profundezas do inferno. Pouco importa se nasceu sob o brilho das constelações ou se rastejou das sombras. E o preço? O preço raramente é justo, mas aqui ninguém se importa, desde que se vença. O demônio inclinou a cabeça levemente, como quem analisa uma peça que ainda não se revelou por completo. E em um ato ousado, Tatsumi caminhou em direção à guardiã daquela casa, enquanto falava, mantendo o queixo erguido, como se desafiasse o silêncio por trás da máscara. Este é o lugar onde crianças desvalorizadas pelo mundo vêm agarrar a promessa de que podem ser o seu próprio valor, de que, embora nada possuam, podem sentir o universo inteiro explodir dentro de si. Então, promove-se a carnificina entre irmãos. Os que não aceitam são condenados à morte. Aos que sobrevivem, dá-se uma armadura. Não como prêmio, Tatsumi gargalha com dor, mas como novas provações. E se essas provações ainda não forem suficientes para esmagá-las, são lançadas à frente de uma deusa, não para lutar por ela, mas para morrerem antes dela. A então rígida guardiã dourada deu um leve passo desajustado para trás, revelando enfim um vislumbre de fraqueza. Como que por reflexo ao vacilar de sua senhora, o rei dos demônios moveu-se. Sua imensa mão avançou à frente com velocidade absurda. O sacerdote reagiu no mesmo instante, erguendo-se em defesa. Mas o impacto foi descomunal.
O ar sucumbiu sob uma onda de choque seca e o sacerdote foi arremessado com brutalidade. Antes que seu corpo colidisse com as colunas da casa de Ares, a Amazona surgiu por trás. Em um movimento ágil, as grossas correntes em seu poder ricochetearam, demolindo parte do templo. E ao mesmo tempo, as duas vozes opostas proferiram: outra dimensão. O espaço foi substituído por outro universo. O sacerdote da oração diabólica foi tomado por essa dimensão como se tivesse caído entre as páginas de um livro prestes a ser rasgado ao meio. Sons invertidos, luzes sem fonte, gravidade que dançava como uma serpente embriagada. E no centro de tudo isso ele riu. Não imaginei que fosse tola o suficiente para usar uma técnica desse nível contra mim. No entanto, no interior da dimensão distorcida, a Amazona estendeu uma das mãos para o alto, com a palma aberta. O espaço ao redor daquela mão começou a se concentrar, girando como um redemoinho invisível, como se o próprio tecido da realidade prestasse reverência. Ao mergulhar sua alma na imagem da adversária sem rosto, Tatsumi percebeu algo que jamais imaginara viver. Lutar contra quem esconde o rosto, cujo nome permanece um mistério. É como desafiar um juramento, como tocar uma força que jamais foi tocada, como vislumbrar o que não possui forma. Era como estar, enfim, diante de aquele momento. Pela primeira vez, Tatsumi se deu conta de que enfrentava algo que verdadeiramente desejava esmagar, átomo por átomo, até que nada restasse. E finalmente, a poderosa Amazona dourada, diferente de antes, bradou com voz alta e imponente, como um trovão ressoando no vazio: exploda meu cosmo! Então ela fechou o punho com tamanha força que seu braço estremeceu e com ainda mais fúria clamou: sentença estelar! O firmamento se partiu. Placas colossais caíram do infinito, marcadas com gravuras imensas de um carneiro sinistro. E acima de Tatsumi, a constelação de Ares surgiu. Mas aquelas estrelas eram o cronômetro de uma bomba galáctica, desaparecendo uma a uma, como os batimentos finais de um coração cósmico. E com o olhar milimetricamente afiado, Tatsumi, aquele que há pouco sonhara em cortar um único momento da história, agora se via preso dentro de uma página, cuja dona ele ousara arrancar de seu túmulo cósmico silencioso, ferindo-lhe a alma. E agora ela estraçalharia um livro inteiro. Ao apagar da última estrela,